Oi, tudo bem, povo de Deus? Pessoal, eu sou Maurício, mensageiro da fé, vos anuncio os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 20 de maio de 2022. Aqui aprendemos o caminho da vida, né? Nos foi revelado os mistérios do reino de Deus, por intermédio do Cristo de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Antes do Senhor Jesus Cristo, era aquela coisa, dente por dente e olho por olho. Nos foi dado a graça por intermédio do Senhor Jesus, que temos que viver por graça, né? O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus para com um homem, né? Eu não mereço, mas eu recebo ou recebi, no meu caso, recebi o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus, o Filho de Deus, né? Eu entro na vereda da vida, eu entrei na vereda da vida, você entrou ou entra na vereda da vida com o Cristo de Deus. É o único o qual encontramos a vida. As pessoas normais, elas vivem segundo o curso deste mundo. O pensamento delas é que vai envelhecer e vai morrer. O pensamento das pessoas que conhecem ao Senhor Jesus e que seguem ao Senhor Jesus é que vai ficar velho e o nosso corpo vai padecer, mas o nosso espírito vai subir para os céus. Seremos semelhantes aos anjos e reinaremos de eternidade a eternidade. A convicção que os evangelhos do Senhor Jesus nos traz é bem claro. Por isso que eu vos anuncio o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que você entre na vereda da vida, para que você tenha conhecimento a respeito do reino de Deus. Esse é o único assunto desse ministério. Você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal e vamos caminhar na vereda da vida. Vamos caminhar sentido a vida. Aqui você aprende a viver. Aqui você se torna pleno. Aqui você recebe o poder de Deus. Você se torna inabalável. Ninguém jamais pode te enganar. Porque o Senhor é Deus, o único Deus, o Deus que dá a vida é o Senhor Jesus Cristo. E nele está a vida. E aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse tem a vida. O que crê, vive e obedece o Senhor Jesus. Então vos é dadas as instruções. Vamos ler. Vamos aprender, né? Vamos ler o Senhor Jesus. O que ele falou, né? Vamos ler no livro de Mateus. Qual é a instrução de Deus para o povo, né? Para as pessoas. Então, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. O título do texto é A Parábola do Semeador. Pois bem, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, o Senhor Jesus se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, ouvindo-lhe seus ensinamentos. E falou-lhe de muitas coisas, o Senhor Jesus, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O semeador. O Senhor Jesus usa uma ilustração, né? Na verdade, o semeador é uma ilustração. Ele fala em parábolas para as pessoas. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador, hein? Nesse caso ele usa ilustração. O semeador é como se fosse um agricultor. Quem mora na roça ou quem tem sítio em roça, as pessoas que têm alguma relação com as zonas rural,
Elas conhecem o semeador. O semeador é um agricultor, é uma pessoa que mora no interior das cidades e trabalha com plantações. Ele semeia. O que é semear? É lançar a semente sobre a terra. É lançar a semente sobre a terra. E quando semeava o semeador a semente, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram as sementes. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte da semente caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, ou seja, os discípulos, ouvindo essas palavras, rodearam Jesus e disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque a vós é-lhes dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aqui vos é anunciado os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Eu sou uma espécie de mensageiro da fé, ou discípulo de Jesus. Tem o mesmo significado, discípulo de Jesus, discípulo de Jesus. Eu vos anuncio os mistérios do reino de Deus, eu vos traduzo para que vós tenham entendimento e compreensão dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Então vos é anunciado o reino de Deus. Pois bem, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Ou seja, o coração do povo, ou o coração de quem é endurecido, essa pessoa fica impossibilitada de receber o reino de Deus. Porque a pessoa com o coração endurecido é aquela pessoa que não... Na verdade, o coração endurecido tira a humildade da pessoa. Humildade é a pessoa se colocar no lugar dela e atentar o que realmente importa, que é o caminho para a vida. Então, uma vez que aquele coração é endurecido, o evangelho do Senhor Jesus, ele vai, é como uma água que vai batendo sobre a pedra, e vai batendo, até que vai amolecendo aquela pedra com o tempo. Só o evangelho do Senhor Jesus pode tratar de um coração endurecido, porque o Senhor Jesus muito nos amou, muito nos ama, ao ponto de nos revelar os mistérios do reino de Deus, para que venhamos ser participantes do reino de Deus. Então a instrução é você se arrepender do seu mau coração, do seu mau pensamento, do seu endurecimento. As pessoas querem lutar para não conhecerem a verdade e ficam como cegos. Ambos cairão nos buracos, uns cegos guiados por outros cegos.
A destruição será notória a todos. Por isso que vos é anunciado os evangelhos do Senhor Jesus, para que entres na vereda da vida. Aquele que tem o coração endurecido, ele fica sem entendimento, ele fica sem luz, ele torna-se trevas. Ele torna-se treva, e uma vez que torna-se trevas, caminhará na vereda do mal. E o mal lhe sucederá de dia em dia e crescerá de dia em dia. E seus atos, seus últimos atos serão piores do que o primeiro. O Evangelho ele vai amolecendo o coração de pedra e nos conduz, dando-nos sabedoria para que venhamos aprender, de certa forma, o caminho da vida, as palavras da vida. Um coração de pedra só quer receber as coisas inúteis, só as tolices. Um coração de pedra é aquela pessoa que está focada nas coisas que não conduz para a vida, que não produz alegria, que não produz satisfação, que não produz forças para que nem virtudes de Deus na pessoa, para que ela levante e caminhe. A pessoa quer estar só deitada o dia inteiro sem fazer nada, só vendo coisas vãs, né, se distraindo com vídeos e coisas que não se aproveitam para o crescimento da própria pessoa, da família e da sua área espiritual. É o coração endurecido, triste dessa pessoa. Vai empobrecer cada vez mais. O coração endurecido, a tendência do coração endurecido é aquele coração fechado. Essa pessoa ela vai empobrecer, a tendência dela é cair no vale da escuridão. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Bem-aventurados os olhos que veem, porque veem, ver ao Cristo, né? E os ouvidos porque ouvem. Esses é bem-aventurado, ou seja, felizes, né? Esses alcançam, os que ouvem ao Evangelho do Senhor Jesus, esses alcançam as plenitudes de Deus, né? Eu tenho visto, de certa forma, ao Cristo, uma vez que o Evangelho nos habita, nos é aberto os olhos e vemos a Deus, vemos a Cristo, de maneira espiritual, no entendimento, na compreensão. Sabemos que Deus está conosco, que Deus nos habita. Como que Deus me habita e eu não posso ver Deus? Eu tenho visto Deus o tempo inteiro trabalhando na minha vida. Eu tenho visto os céus abertos diante de mim. Por quê? Porque eu ouvi os evangelhos do Senhor Jesus. E os evangelhos do Senhor Jesus produzem essa convicção no nosso coração, nos dá esse entendimento. Vos é anunciado as coisas que são de cima, o reino dos céus vos está os portais do reino de Deus estão abertos ao povo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e entra na vereda da vida, esses têm entrado no reino de Deus. E são bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Veem, eles reconhecem a visitação de Deus, a visitação do Senhor que nos conduz para a vida. Nos é tirada a cegueira, nos é tirada a constância da morte e somos lançados na vida, no reino de Deus, porque em
verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do rei, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e retrocede. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a sedução das riquezas não é nem as riquezas em si, em material. Olha o versículo 22, é versículo de meditação, ó. E o que aquela pessoa que ouve as palavras de Deus, ela ouve, compreende, recebe no seu coração de boa vontade, mas logo ela percebe os confortos que o mundo oferece, né? Os caprichos, o poder, entre aspas, que o dinheiro dá para as pessoas. Então, a semente que é lançada sobre os espinhos é aquelas pessoas que elas desejam as riquezas, elas desejam no seu coração, elas na verdade são iludidas, né? A sedução, ó. A sedução é aquela pessoa que pega uma carona num carro importado de um amigo, ou se não vai fazer uma visita em uma casa de condomínio luxuosa, e aquela pessoa fica seduzida por aquele brilho das riquezas e por aquele conforto. Então, ela, uma vez que é seduzida, ela fica iludida. Ela fica entre duas veredas, a vereda da vida e a vereda das riquezas, dos prazeres da vida. Como as riquezas nesse ponto vêm como ilusão, então a consciência dela é direcionada a essa ilusão, e ela ela só foi seduzida, essa pessoa. Ou seja, já é um trabalhar do adversário, né? Já é um trabalhar do maligno na vida dessa pessoa, e ela entra na vereda da sedução, e o evangelho se apaga dentro do coração dela. Logo ela se esquece do que ela ouviu a respeito do reino. É por isso que você tem que permanecer, tem que obedecer. É o caminho estreito, é todo dia. Você caminha com Jesus todos os dias da sua vida em obediência aos evangelhos, para que você não venha a ser seduzido pelas riquezas deste mundo. Então, olha o 23. Não, mas o 22, a pessoa nem foi participante da riqueza. Ela não chegou nem a desfrutar dos bens materiais. Ela foi seduzida, enganada, iludida. Hoje em dia tem acontecido muito isso. As pessoas olham para os bens materiais que nem são delas e se iludem, e começam a focar nisso ali. E vai nascendo naquela pessoa aquela angústia, né? Aquela coisa, eu tenho que ter, fulano tem, eu tenho que ter. E começa aquela coisa, quando pensa que não está, a pessoa toda angustiada, toda triste, cheia de ódio, cheia de vingança, toda irada, aborrecida. Vem a inconstância da impaciência sobre essa pessoa.
E o estado dessa pessoa é o estado qual ela está alimentando as trevas com suas energias que são produzidas. E o evangelho é arrancado, é apagado dentro dessa pessoa. Porque o evangelho tem que ser regado dentro de mim. Eu tenho que cuidar dos evangelhos do Senhor Jesus. Eu tenho que alimentar os evangelhos do Senhor Jesus todos os dias dentro de mim. Eu sou a terra boa. Um agricultor, ele lança a semente no chão, mas ele cuida da semente que foi lançada no chão. Ele está regando a terra todos os dias. Ele molha a terra, depois ele arranca o joio que vem nascendo, que são os matos. Mato, você sabe o que é mato? Tem mato no jardim da sua casa? O agricultor, ele tira o mato da sua plantação para crescer só a erva que ele plantou, para que dê só os frutos que tornasse alimento. Ele cuida, ele trata, ele coloca os produtos necessários para que a planta venha ter substância e venha produzir-se de maneira em qualidade. Então o agricultor, ele cuida da sua plantação, ele rega todos os dias, ele combate as pragas que vêm sobre aquela plantação, ele trabalha todos os dias, ele se dedica, porque ele sabe que tem que passar por esse procedimento para que ele venha colher o fruto. Assim é o evangelho, você tem que cuidar, você tem que tratar, mas no caso você está tratando do seu coração, você está tratando da sua vida, é seus pensamentos que lhe conduz, que lhe faz entrar. O reino de Deus, ele nasce dentro de você. O reino de Deus é os evangelhos do Senhor Jesus que eu trago para dentro de mim. E os evangelhos em mim é uma explosão do amor de Deus, da virtude de Deus, do poder de Deus. E eu cresço em espírito para a vida, eu entro na vida. Então, mas o que foi semeado em boa terra é a pessoa que cuida do seu coração, é o que ouve e compreende a palavra de Deus e dá fruto. Uma vez que eu tenho ouvido, tenho me dedicado a ouvir, a aprender, a compreender a palavra de Deus, esse dá fruto. E em uma semente produz 100. Você planta uma semente e colhe 100 vezes mais. Em outra semente, 60 vezes mais você colhe. Quando o evangelho quando você recebe, quando eu recebo o evangelho de bom grado, com um coração bom, com fé, crendo, e outra semente lançada sobre a terra boa, colhe-se 30. A instrução, olha o crescimento que o reino de Deus produz no coração do homem. A semente que é lançada à beira do caminho, logo vem os passarinhos, ou seja, logo vem o diabo e arrebata do coração daquela pessoa. É aquela pessoa que ouve, mas não entende, não compreende e fica sem entendimento. É a pessoa que não toma a decisão realmente de querer aprender, Aquela pessoa que não tem sede da vida, Não tem sede de Deus. Então, a instrução é você preparar o seu coração, é você ser boa terra, é você receber os evangelhos com entendimento, com compreensão. Eu vou aprender os evangelhos, eu vou seguir o Senhor Jesus. Qual a maneira que o Senhor Jesus se conduziu no seu dia a dia aqui?
Qual é a instrução que o Senhor Jesus tem me passado? Nesse vídeo, a instrução que o Senhor Jesus tem passado é que você prepare o seu coração. Preparar o seu coração, cuidar do seu coração, é você não deixar qualquer ideologia ou qualquer distração entrar dentro da sua mente. É você trancar sua mente para as coisas vãs, para as palavras que não edificam, que não lhe traz vida. A única palavra que lhe traz vida é os evangelhos. Talvez você tenha sido levado por brincadeiras inúteis o dia inteiro. Você tem amigos que brinca o dia inteiro. E você está sendo só distraído. E o diabo está sentado olhando para essas pessoas. Nem trabalhar mais ele trabalha. Porque o ser humano já está destruindo a si próprio, destruindo a consciência, ficando sem entendimento como pessoas irracionais. A racionalidade do ser humano está em Deus. Eu só me torno racional em Deus. Ainda que eu vá para 200 faculdades, serei um mamífero até racional pelo conhecimento natural, mas eu me torno racional como ser humano só em Deus, só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus que eu me torno ser humano de verdade, que eu entro na vida, na vereda da vida. Vos é anunciado os evangelhos do reino de Deus. Vos é anunciado o caminho que conduz para a vida, é o Cristo, é o Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.